O joanete ou hallux valgo, ele é um desvio que acontece entre a articulação do dedão do pé, e a gente chama esse dedão de hallux, e o primeiro metatarso, que é o osso que vem antes do dedão do pé, que articula com ele. Devido a um desalinhamento nessa articulação, nós podemos ter uma inflamação e, em casos mais graves, até um crescimento ósseo. Meu nome é Kelvin Juan e nesse vídeo você vai aprender 3 exercícios simples e fáceis para o famoso joanete. E qualquer pessoa pode fazer esses exercícios em casa para melhorar esse problema, tá? Então não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e clica naquele sininho de notificações, tá joia? Bora pro vídeo. Olha só, eu separei os 6 principais fatores de risco para esse problema, para essa doença. Os 3 primeiros são fatores que você nasce com eles, tá? E os outros 3 são fatores que você está trazendo para sua vida por conta de maus hábitos. Então, nesses 3 últimos a gente consegue fazer algumas mudanças. Então, o primeiro fator é o fator hereditário. 83% de todos os pacientes têm alguma pessoa com o joanete na família. E geralmente essa pessoa é uma mulher, essa pessoa do histórico da família. O que leva a gente então para o nosso segundo fator de risco, o fator ser mulher. A grande maioria dos pacientes que têm joanete são pacientes do sexo feminino, tá? Então esse é o segundo fator de risco. O terceiro fator de risco então é o tipo do seu pé. Existem 3 principais tipos de pé e o seu pode ser um deles. O primeiro é o pé egípcio. Como que é o pé egípcio? O pé egípcio é aquele onde o dedão do pé ele é maior do que todos os outros dedos. Então, se você for imaginar uma estrada, por exemplo, é uma descida. E a grande maioria dos pacientes que chegam num consultório com o joanete são os pacientes que têm o pé egípcio. Então, o principal pé que apresenta o joanete é o pé egípcio. Um outro tipo de pé é o pé grego. O pé grego é aquele onde o segundo dedo ele é maior do que todos os outros dedos, inclusive maior do que o dedão. Pode sim apresentar joanete, mas esse é o tipo de pé onde a grande minoria dos pacientes apresentam. Então, na nossa analogia lá da estrada, tem uma subida e depois uma descida. E o terceiro tipo de pé são pés romanos, que é o tipo de pé que eu tenho. Então, na nossa analogia lá da estrada, é aquele pé onde a linha é reta. Então, esse também é um tipo de pé que não tem tanto fator de risco para o joanete. Realmente, o pé egípcio é o tipo de pé onde mais chegam pacientes no consultório com joanete. Então, comenta aqui embaixo, coloca aqui nos comentários qual que é o seu tipo de pé. Você tem um pé egípcio, um pé romano, um pé grego? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E procure os comentários também aqui embaixo para ver quem que tem o pé que nem o teu. Se essa pessoa tiver o pé que nem o teu, você deixa um like no comentário dela. Então agora a gente chega nos outros 3 fatores de risco, que são fatores por hábito. Então esses você consegue mudar para a gente mudar essa situação do joanete. Então vem comigo. O quarto fator é o fator calçados inadequados. Quais são os calçados inadequados? Aqueles calçados, principalmente, que têm o bico fino. Então o que esse tipo de calçado faz? Ele puxa a articulação do dedão para dentro, tá? Ele espreme todos os dedos, mas o dedão é o que mais vai sofrer com isso, tá? Então evite usar calçados de bico fino, pelo amor de Deus. Tudo na natureza, inclusive nós, se adequa, se adapta ao ambiente que é inserido. Então, se seus pés são inseridos num ambiente realmente mais apertado, eles vão tentar se moldar com aquele ambiente. Já viu melancia quadrada, como que é feito? Faz alguns anos viralizou na internet fotos de melancias quadradas e não redondas. Como que faziam para deixar a melancia quadrada? Eles plantavam essa melancia dentro de um cubo, tá? E a melancia crescia dentro desse cubo e ela crescia quadrada. Então é a mesma coisa com os seus pés. Se você colocar seus pés num ambiente onde não é o natural, ele vai tentar se adaptar. E aí vem o joanete. Os calçados adequados, então, são aqueles cuja parte frontal deles eles são mais quadrados ou arredondados e não tem bico fino. Então, quando você for comprar um calçado na loja, você precisa se atentar a 2 fatores. O primeiro realmente é a parte frontal do calçado, não pode ter bico, tem que ser redonda ou quadrada e tem que dar espaço para os dedos. E também você precisa ir na loja no final do dia para comprar. Se você for na loja de manhã, o que vai acontecer? Os pés incham no final do dia, por causa que a gente fica muito tempo em pé, né? E quando a gente acorda de manhã, os pés estão menos inchados porque a gente estava deitado, tá?
Quando a gente fica em pé, a lei da gravidade funciona, o sangue vai mais para baixo do que para cima e os pés ficam mais inchados realmente. Então compre na parte da noite os seus calçados, porque aí seus pés já estarão um pouco mais inchados do que de manhã. E se você for comprar um calçado na parte da manhã, o que vai acontecer é que quando chega a noite seus pés vão ficar inchados e o calçado vai ficar apertado. O quinto fator de risco são pés planos, pés mais desabados. Então perceba os seus pés, veja se eles são mais pronados, mais para dentro. Como que corrige isso? Com exercícios a gente vai ver depois, então fica aí que eu já vou te passar os exercícios. E o sexto e último, mas não menos importante, um dos mais importantes fatores de risco, é o músculo abdutor do hálux enfraquecido. Esse músculo é muito importante no tratamento do joanete. Por quê? Ele serve para abrir o dedão, para jogar o dedão para fora, para fazer uma abertura, uma abdução desse hálux. Existem dois outros músculos que se chamam adutores do hálux, e esses dois músculos eles fecham o dedão, o hálux, eles puxam o dedão para dentro, tá? Então pensa comigo, o que vai ser mais forte? Um músculo sozinho ou dois? Depende. Se você estiver num cabo de guerra e você estiver sozinho contra outras duas pessoas, o que vai acontecer? Você não vai ganhar, a não ser que você seja mais forte que as duas pessoas juntas. Se você for mais forte que as duas juntas, aí você ganha. Caso contrário, você vai perder. Na nossa analogia do pé vai funcionar da mesma forma. Se esses dois músculos, que são os músculos que quando estão muito fortes, eles causam joanete, tiverem realmente mais forte do que esse aqui sozinho, que esse aqui resolve o joanete, que é o músculo abdutor do hálux, como você está vendo nessa imagem, então você consegue observar qual músculo que é esse que eu estou falando, ele está sozinho nessa. Se os dois músculos que fazem o contrário estão mais fortes, ele vai perder essa batalha, e aí o hálux vai para dentro, vai indo para dentro, e aí a gente tem o joanete. Agora, se o músculo abdutor do hálux, do dedão, ele está mais forte do que os dois, ele ganha essa batalha, tá? E ele reajusta, realinha a articulação do dedão. Então é muito importante o fortalecimento desse músculo para que a gente consiga combater o joanete. Então sim, o joanete é um problema que evolui, mas quando a gente fala de evolução na medicina, a gente não fala de uma evolução para melhor, que vai melhorar esse joanete. Se o joanete não for cuidado, ele vai evoluir para pior. E aí sim, a única indicação para esse problema vai ser sim a cirurgia, e não vai dar para fugir. Então, para você que ainda está no começo do joanete, seu joanete não está nesse nível de evolução que você está vendo nessa imagem, siga esses exercícios e faça eles todos os dias na sua casa. Então, antes de irmos para os exercícios, é importante eu te lembrar, esse vídeo não substitui uma consulta com um especialista. Então, se os exercícios, no seu caso, causarem dor, se persistirem os sintomas, procure um profissional da saúde de sua confiança. Se for eu esse profissional, minha agenda está aberta a partir de julho de 2022. Você pode consultar comigo presencialmente, se você for de Curitiba ou região, mas se você for de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, você pode consultar comigo também por uma teleconsulta, tá? Uma consulta por vídeo chamada. Para você marcar comigo tanto uma quanto a outra, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? O primeiro link na descrição, aí você clica e você agenda para a partir de julho desse ano. Então, para fazer os exercícios, você vai precisar de uma bolinha como essa, tá? Uma bolinha de tênis. Se você não tiver essa bolinha de tênis, você pode usar uma bolinha onde o tamanho, tá? E a rigidez tenham semelhança com uma bolinha de tênis. Não tem problema se você não tiver de tênis. Além da bolinha, você vai precisar de um elástico como esse, tá? Um elástico e uma toalhinha ou uma manta, um pedaço de pano, tá bom? Mais ou menos assim. Você também vai precisar disso. Essas três coisas simples. Vamos lá. Joia! Agora o primeiro exercício que você vai fazer é com uma bolinha como essa. Se você não tiver, não tem problema. Pode usar aquela bolinha de espinhos que você tem em casa. Ou você pode clicar aqui no link da descrição e comprar uma bolinha assim para você, tá bom? Como que vai ser o movimento? Você vai fazer, ó, vai pisar na bolinha e vai apoiar o seu peso na bolinha e deslizar para frente, com a perna para frente. E vai voltar e solta o peso na bolinha e desliza. Quanto tempo? Até você sentir que está relaxando todos os tecidos moles do seu pé, da sua face plantar, tá? E a gente vai prosseguir com outros exercícios. Qual velocidade? Se você fizer muito rápido, vai ser muito agressivo para os seus pés.
Então dá para você fazer, ó, 5 segundinhos para ir e 5 segundinhos para voltar, fazendo bem devagar, tá joia? Ok, agora com um elástico como esse, o que você vai fazer? Primeiramente você vai abrir todos os seus dedos, separar. O joanete é quando os dedos estão mais fechados, mais fechadinhos, então você vai abrir todos os seus dedos, tá? Para realmente estimular o músculo abdutor do dedão, do hálux, e vai pisar então em cima do elástico com o dedão, assim como está acontecendo aqui. Se você não tiver um elástico como esse, também tem um link na descrição, ou você pode passar naquelas casas de costura, por exemplo, e comprar um elástico de calça, também vai servir, tá? Então é importante que tenha um elástico e não tem segredo. Então pisa no elástico com o dedão, força lá o movimento de abrir todos os dedos, principalmente abra o dedão, estimula o músculo abdutor do hálux, tá? E essa é a primeira etapa do exercício. Segura um pouquinho e a gente vai para a segunda etapa. Como é que é a segunda etapa? Você vai fazer ponta dos pés, tá? Então vai ficar na ponta dos pés e vai descer. Nessa de ficar na ponta dos pés, dá para fazer 3 séries, tá? De 10 repetições. Enquanto isso, mantenha os dedos sempre abertos. Aí você estimula lá o flexor do hálux, o abdutor do hálux e também estimula o tibial posterior. Todos esses músculos são importantes contra o joanete. Por último, então, com uma toalhinha, você vai manter ela no chão, vai pisar sobre ela, tá? E vai fazer movimento de flexão dos dedos, isso. E no final do movimento, pode abrir bem os dedos, isso. Faz a flexão e abre bem os dedos. Esse dá para fazer umas 60 repetições, dá para dividir em 3 séries de 20, tá? Então flexiona bem com a toalhinha, com o pano que você tem em casa e no final abre bem os dedos. Então faça esses exercícios que eu preparei para você com muito carinho e comenta aqui embaixo, escreve nos comentários se isso está te ajudando ou não. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você conhece alguém que tem o joanete, manda esse vídeo. Você pode estar ajudando também essa pessoa. Muito obrigado para você que ficou até o final e tchau, tchau!